Olá pessoal, vamos dar continuidade aos estudos sobre o Oriente Médio e dessa vez a gente vai falar sobre temas relacionados aos conflitos, né? Os principais conflitos que ocorreram nessa região. E a gente já sabe que as origens estão nas questões histórica, religiosa, econômica, especialmente a disputa pelas bases do petróleo, tá? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio transformou-se em uma das regiões mais instáveis do mundo. A intensificação dessas batalhas se deu após o processo de ocupação realizado pelas grandes potências europeias, que dividiram esse espaço em territórios diversos conforme suas vontades e necessidades. Ou seja, a colonização da Europa foi desastrosa por quase todos os continentes e regiões por onde passou. A exemplo mais específico, a gente tem a América, com o genocídio dos indígenas na região da América Central e América do Sul, especificamente, mas também na Ásia, no continente africano. Guerras, conflitos e milhões de mortos africanos por conta de uma colonização exploratória por parte dos europeus. Não foi diferente nessa região do Oriente Médio, tá bom? Os conflitos ocorrem, na maioria das vezes, por fatores geoestratégicos, como o controle do petróleo, rivalidades locais e conflitos religiosos entre cristãos, judeus e muçulmanos xiitas e sunitas. Muçulmanos xiitas e sunitas podem ser considerados árabes também, tá bom? O Estado de Israel foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, pela ONU, por meio de uma divisão territorial. Em 1947, que ficou conhecida como a Partilha da Palestina, ficando os judeus com 56,5% do território e os árabes com 42,9% desse território. Crianças, aqui há um erro. Na verdade, não é um erro, há uma sobra territorial que é ocupada por outras etnias, tá bom? Fica registrado. A partilha da Palestina não foi bem vista pelas lideranças árabes. Na época, essas lideranças eram compostas especialmente por Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano, que eram os países que tinham as maiores bases de petróleo nessa região. Imediatamente, essas lideranças árabes iniciaram um enfrentamento contra as forças do novo Estado no Oriente Médio, originando a Primeira Guerra Árabe-Judaica, de 1948 a 49, também chamada de Guerra da Independência, ou seja, com a criação do Estado de Israel e a partilha do território da Palestina para maior parte desse território para os israelenses, os judeus israelenses, as lideranças árabes iniciaram um conflito chamado Guerra de Independência na tentativa de retomar esse território que os israelenses tinham avançado e tinham conquistado. A Segunda Guerra Árabe-Judaica ocorreu em 1956, em consequência da atitude do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que em 1952 havia derrubado o rei Farouk e essa ideia de nacionalizar o Canal de Suez, que era um ponto estratégico de ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e de fechar o porto do Eilat, no Golfo de Aqaba, Mar Vermelho, saída israelense para o Mar Vermelho. Veja, a gente vai ter agora uma Segunda Guerra Árabe-Judaica, justamente para impedir que os israelenses mantivessem esse Golfo, né? Um porto estratégico, político e militar, para que ele também escoasse a sua produção e recebesse os armamentos, a tecnologia que vinha especialmente dos Estados Unidos. Israel teve esse porto atacado pela Liga Árabe em 1956. A Guerra de Suez durou uma semana e teve a intervenção da ONU com o apoio dos Estados Unidos. Novamente aqui, pessoal, os Estados Unidos vão entrar. A gente viu na questão dos Estados Unidos e o imperialismo, nossa aula, a gente viu que eles vão entrar nos conflitos apenas para defender os seus próprios interesses, tá? E os Estados Unidos temia a forte aproximação da União Soviética
com o Egito, ou seja, mais um resquício daquela chamada Guerra Fria. A Guerra dos Seis Dias. Em 1967, Síria, Jordânia e Egito voltaram a atacar Israel, em um episódio que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias, sendo a terceira guerra árabe-judaica. Veja, essa terceira guerra tem como característica a duração, 6 dias apenas, mas com um desastre, com uma quantidade muito grande de mortos e feridos nesse conflito. Novamente, as forças árabes foram derrotadas e, em represália, Israel incorporou uma série de territórios ao seu redor, argumentando que tais lugares serviram como faixas de segurança contra possíveis novos ataques. Mas esse argumento ele é falho. O que Israel queria mesmo era avançar após a vitória da Guerra dos Seis Dias. As áreas ocupadas foram a faixa de Gaza, no Egito, as colinas de Golã, na Síria, a Cisjordânia, na Jordânia, e a parte oriental de Jerusalém. Vale lembrar que essa região ainda hoje são regiões de instabilidade e de pequenos conflitos que volta e meio começam a eclodir no cenário. A Intifada e Hamas. Entre o período de 1987 e 1993, ocorreu a primeira Intifada, que é o levante popular dos palestinos contra a ocupação israelense em Gaza e na Cisjordânia. Junto com a Intifada, nasceu o grupo Hamas, que quer dizer despertar em árabe, com origem da Irmandade Muçulmana, o Egito, tornando-se um importante movimento de resistência islâmica na faixa de Gaza, sendo um grupo sunita e considerado terrorista por países europeus, Estados Unidos e Israel, atuando em duas frentes: a política, com trabalhos sociais junto aos palestinos, e militar, com ataques terroristas contra posições israelenses, utilizando homens-bomba e lançamento de foguetes contra o território de Israel. Até recentemente, agora final de junho de 2021, nós vimos que esse grupo Hamas, né, que representa o despertar árabe, mas boa parte dele se concentra na Palestina também, eles tiveram não iniciaram, na verdade, eles tiveram mais uma zona de tensão com os israelenses e eclodiu em alguns conflitos na segunda quinzena de junho, né? Alguns ataques que foram revidados por Israel, só que o poderio bélico de Israel, as armas dos israelenses são bem mais potentes, são bem mais modernas e têm um poder de destruição muito maior do que as armas utilizadas pelo Hamas. E o Hamas é ou não é um grupo terrorista? Vamos lá, pessoal. Ele surge com a ideia de despertar o mundo árabe, para a invasão ocidental, orquestrada por Estados Unidos e parte da Europa, influenciando Israel e mantendo Israel como um estado de influência político-militar na região. É como se Israel estivesse ali naquela região do Oriente Médio para defender os interesses dos Estados Unidos e da Europa. Então, Hamas vai surgir com essa ideia, mas as práticas, né, feitas por esse grupo de militares, de paramilitares, são práticas terroristas sim, tá? Eles utilizam homens-bombas, lançamento de foguetes, ataques isolados, tá? O Hamas já foi responsável por ataques, inclusive por cidades na Europa, né? E o terrorismo, a gente sabe, não é uma prática convencional de guerra. Né? É bastante desumano os ataques terroristas, porque eles atingem, em sua maioria, alvos civis, que não tem absolutamente nada a ver com essa confusão, né, com esses conflitos. Tá? Guerra do Líbano. O território do Líbano viveu uma guerra civil a partir de 1958, causada pela disputa de poder entre grupos religiosos do país. Os cristãos maronitas, os sunitas, que são muçulmanos que acreditam que o chefe de Estado deve ser eleito pelos representantes do Islã, são mais flexíveis que os xiitas, drusos, xiitas e cristãos ortodoxos. Todos eles são disseminações, tá, de grupos religiosos. O poder no Líbano era estratificado. O que quer dizer isso? Existiam hierarquias dentro do Líbano.
Os cargos de chefia eram ocupados pelos cristãos maronitas. O primeiro-ministro era sunita e os cargos inferiores ficavam com os drusos, xiitas e ortodoxos. No entanto, os sucessivos conflitos na Palestina fizeram com que um grande número de palestinos se refugiasse no Líbano, descontrolando o modelo de poder adotado, já que os muçulmanos passaram a constituir a maioria no Líbano. Ou seja, houve um avanço dos muçulmanos nesse território líbano e, junto com eles, suas ideias libertárias, né, de despertar árabe e de manter a região longe da influência do mundo ocidental. A gente vai ter também a Guerra do Golfo. Em setembro de 1980, tropas iraquianas, árabes, invadiram o Irã, persa, sob o pretexto de não concordar com o Tratado de Argel, de 1975, que definiu os limites fronteiriços, né? A partilha entre os dois países, no que a gente chama de Shatt al-Arab, canal de acesso dos iraquianos ao Golfo Pérsico, por onde é escoada a produção petrolífera. Perceba, existe aqui uma estratégia geográfica para manter a produção petrolífera sendo liberada e exportada para os países da Europa e para os Estados Unidos. O resultado prático da guerra Irã-Iraque foi uma enorme dívida contraída pelo governo iraquiano, agravada pelo baixo preço do barril de petróleo. Sem ter como pagar, Saddam Hussein, então presidente do Iraque, decidiu invadir o território do Kuwait, grande exportador de petróleo. Foi assim que, em agosto de 1990, iniciou-se a Guerra do Golfo, a qual levou novamente os Estados Unidos, maior consumidor mundial de petróleo, a intervir militarmente na região, diante da anexação do território kuwaitiano pelo Iraque. Com o aval da ONU, foi formada uma coalizão militar de forças aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Egito, Arábia Saudita, sob a liderança dos Estados Unidos. Os fuzileiros americanos desembarcaram no Golfo Pérsico, Operação Tempestade no Deserto, de janeiro de 1991, para expulsar os soldados iraquianos antes seus aliados. Ou seja, Iraque passou de aliado dos Estados Unidos a inimigo, num piscar de olhos. E Saddam Hussein manteve essa ideia de disputa. Ele foi morto nesse episódio. Os fuzileiros norte-americanos conseguiram assassinar Saddam Hussein e sua cabeça foi decapitada e a imagem foi mostrada em rede internacional de televisão, o que chocou o mundo árabe e não deixa de ser um desrespeito com a cultura muçulmana que eles tinham, tá? Claro, Saddam Hussein não era nenhum santo, mas a cabeça decapitada dele exposta chocou bastante o mundo árabe. E por fim, a Primavera Árabe. Os conflitos no mundo árabe iniciaram-se na Tunísia, espalhando-se por outros países situados na África Branca, resultando na queda de ditadores como Ben Ali, da Tunísia, Hosni Mubarak, no Egito, Muammar Gaddafi, na Líbia. Esses três ditadores eram bastante violentos e opressores e já estavam no poder há décadas nesses três países. Mais tarde, outros países como Marrocos, Argélia, Síria e o Iêmen também sofreriam pressão. A Primavera Árabe está relacionada a movimentos populares que têm em comum o fato de serem reações contra a falta de liberdade, a má qualidade de vida da maioria da população e a corrupção. E detalhe, essa união de protestos contra esses ditadores começou através das redes sociais, tá? Primavera tem o nome de novos árabes, né? Novos ares para essa região árabe, tá? Esse movimento enfraqueceu um pouco nos últimos anos, mas ainda é lembrado como um movimento de despertar da população árabe para as opressões dos ditadores desses países, tá ok? Era isso que a gente tinha para ver em relação ao Oriente Médio. Por favor, atenham-se a esse fato, não esqueçam da importância dessa região por ser produtora de petróleo e também da influência dos Estados Unidos sobre esses conflitos. Até lá, pessoal. Até a próxima aula.